direito do trabalho surge no início do século XIX. Isso mundialmente. No Brasil, ele vai surgir no final do século XIX. Ele é exatamente uma reação da ocasião na exploração sobre-humana do trabalho. E isso ocorre em virtude da Revolução Industrial. Com a descoberta da máquina de tear, de fiar a vapor, passou-se a utilizar a mão de obra chamada operária, daí o primeiro nome do direito do trabalho ser direito operário. A gente tem em 1932, talvez a primeira grande iniciativa de legislação protetiva. Com a entrada de Getúlio no poder, a gente tem uma gama, uma chuva, uma enormidade de legislações trabalhistas. Salário mínimo, adicional de periculosidade, grupo econômico. A gente começa a evoluir o direito da personalidade, da intimidade e da privacidade, eu acho que dos anos 90, a partir da Constituição 88, 90 para cá. Eu nasci em Santos, né, uma cidade litorânea de São Paulo, e tinha um vício de ficar na janela observando o mar, observando as pessoas, observando toda aquela atmosfera praiana. E isso me fez começar a perceber o quanto que eu gostava das imagens, o quanto que as imagens para mim vinham de uma maneira muito poética, muito sensível. E aí, talvez por isso, de uma maneira quase que intuitiva, eu resolvi fazer cinema. Eu comecei a dar aula aqui em Brasília. Eu vim para cá para fazer mestrado, em 97. Eu entrei na instituição no comecinho de 2001. Foi março, se não me engano, março de 2001. E logo que eu entrei, surgiram muitas oportunidades de trabalho ali dentro. E comecei a crescer. Não? Eu comecei a dar, além das aulas, além da agência, comecei a orientar trabalhos acadêmicos, né? Monografias. E aí conversei com a coordenadora da instituição na época, e a coordenadora virou para mim e falou: olha, eu já havia pensado em uma outra possibilidade para você aqui dentro. Aí eu perguntei qual seria. Aí ela falou: olha, o meu assistente de publicidade, ele vai ter que sair agora para fazer mestrado. E essa vaga acaba de surgir. E essa vaga para mim é sua. Eu falei: seria para fazer o quê? Ela falou: eu quero que você seja a minha assistente de publicidade no lugar dele. E aí eu comentei na época com a gerente da agência dessa minha intenção e do convite que havia sido feito para mim. E eu percebi que ela não gostou, nem um pouco. E aí ela resolveu chegar no secretário-geral da instituição, que era amigo dela, e falou para o secretário-geral que eu deveria ser dispensada da instituição. E ele estranhou. Ele falou: dispensada por quê? Porque a Rose é homossexual e isso tem atrapalhado o trabalho dela na agência. Eu percebo que está havendo um constrangimento entre as estagiárias e ela, e eu acho que isso é ruim para a instituição. A gente já ouviu falar de casos parecidos ou que envolvam a matéria, mas não da forma como este ficou caracterizado. Porque normalmente os casos em que a gente vê são casos em que há algum tumulto no local de emprego por assédio moral, colegas que se sentem incomodados com a opção sexual de algum outro colega, ou mesmo o assédio moral, chefe que pressiona ou alguma coisa assim. Esse caso não foi exatamente um caso de assédio moral. Aliás, não foi caracterizado assédio moral neste processo. O que houve foi exatamente uma demissão causada por discriminação
em função da opção sexual da trabalhadora. Mas o caso mais surpreendente foi que eu fui promovida e demitida no mesmo dia. Eu, sinceramente, eu não conheço ninguém que tenha vivenciado essa mesma experiência tão esquizofrênica como eu vivenciei. A instituição teria tomado essa decisão de demiti-la para não manchar, digamos assim, o nome da instituição. Eu expliquei isso na decisão, que existe princípio constitucional a não discriminação por opção sexual, sexo, cor, idade. A instituição alega que houve uma redução de turmas e tudo, mas ficou bem caracterizado pelos depoimentos dos diretores, do reitor, dos professores envolvidos, que realmente a demissão foi determinada pela opção sexual dela. Alegou-se incompatibilidade de carga horária. É uma animosidade entre a reclamante e uma outra professora. O que é que eu tenho para dizer? Não houve. A sensação que eu tenho é que a matéria, por ser uma matéria delicada, vamos dizer assim, não é um assunto usual na Justiça do Trabalho, é que efetivamente as pessoas trataram esse processo cheio de dedos, sabe, com mais medindo as palavras ou medindo as ações nesse processo do que o normal. Aqui na 10ª região, normalmente, os processos, mesmo com tramitação de idas e vindas, não leva mais do que 1 ano para ser julgado. Esse processo, quase 7 anos atrás, foi ajuizado e só agora saiu a decisão final. Essa vitória, né, foi surpreendente, porque me fez acreditar que existe justiça de verdade. Eu não conheço esses juízes, mas eu percebi que eles se ativeram de verdade aos fatos, né? Que houve uma análise muito criteriosa ali. No caso, é possível a instituição de ensino mandar embora qualquer professor, desde que isso não seja um abuso desse direito. Então, isso é discutido no voto e explicado. Não é que está sendo, neste caso, reconhecida uma estabilidade no emprego. O que está sendo reconhecido é que foi determinante para o exercício desse direito da empresa de demitir um empregado a discriminação odiosa, no caso, porque era uma característica que não influenciou durante 2 anos da relação de trabalho. Ao contrário, a reclamante tinha acabado de ser promovida, porque era uma boa professora. Ver a Justiça do Trabalho corrigir um erro grasso cometido por uma instituição de ensino superior, isso então é um gosto de vitória que tem que ser brindado com um bom vinho. E eu tenho certeza que esse meu caso vai servir de parâmetro para muitos outros. Eu tenho certeza que esse meu caso vai alertar muitas instituições, né? Muitas empresas, instituições de ensino principalmente, né? Porque a gente percebe aí que houve um total erro de percurso, né? Um lugar que forma a consciência, que deveria formar, né? Trazer conteúdos, fez totalmente ao contrário, né? Deformou, deturpou o que não deveria ter sido, né, feito. A discriminação, né, o preconceito, o racismo, ele ofende o que você tem de melhor, que é a tua dignidade. O direito à privacidade, à intimidade, à sua personalidade, veio à baila, entrou na moda com a Constituição de 88, no artigo 5º, inciso 10 e inciso 5.
Não que antes disso a gente não falasse desse assunto, já havia algumas raras decisões na Justiça Comum e talvez raríssimas na Justiça do Trabalho. Mas é exatamente com a Constituição de 88 que começam os primeiros estudos do que é a sua intimidade, do que é a sua privacidade, do que é eu ter o direito e a liberdade de ser o que eu sou, de ser aceito. Hoje em dia, a cada dia que passa, né, ou a cada estudo posterior à Constituição, isso vai evoluindo. E eu não tenho dúvida que a Justiça do Trabalho passou a analisar isso de forma mais profundamente dos anos 90 para cá. A Defensoria Pública, ela tem alguns ofícios que são de suma importância para a sociedade, que são os ofícios de direitos humanos e tutela coletiva. Várias pessoas começaram a comparecer na sede da Defensoria, alegando que estavam comparecendo ao setor respectivo da Caixa Econômica para que pudessem receber os valores do seguro-desemprego. Então essas pessoas não estavam podendo sacar os valores do seguro-desemprego porque o órgão estava informando que eles possuíam uma dívida com o governo referente que eles em um período pretérito passado receberam irregularmente algumas parcelas do benefício de seguro-desemprego. No meu caso, eu fiquei desempregado, dei entrada no seguro-desemprego. Um mês e pouco depois, eu voltei a trabalhar já de carteira assinada. Saquei a primeira parcela e automaticamente a segunda parcela estava liberada, eu fui e saquei. Não sabia que eu não tinha direito a sacar, já que já estava liberado. Quando eu fui na DRT, ela me informou dessa dívida. Eu disse a ela que eu aceitaria pagar a dívida, contanto que liberasse meu seguro-desemprego, entendeu? E fosse descontado o que eu tinha, o que eu estaria devendo. Descontasse e o restante seria meu. Ela queria que eu fizesse uma carta e protocolasse na própria DRT, entendeu? Assumindo que eu tinha sacado indevidamente. Eu não saquei indevidamente uma coisa que eu não sabia. Eu não vou assinar, eu não vou protocolar esse documento assumindo essa falha sem antes procurar saber primeiro do meu direito. Foi aí que eu vi a entrevista do Dr. Átila na emissora local e me dirigi à Defensoria Pública. A União, então, por meio da sua assessoria jurídica, mandou o parecer do Conjun informando que seria possível essa cobrança, alegando que as dívidas com a União seriam imprescritíveis. Então, diante disso, eu parei para analisar realmente o caso e constatei que, de fato, se existe uma dívida com a União tem direito de cobrar essa dívida. Sucede que o seguro-desemprego ele foi justamente criado, sendo que esse seguro, de uma certa forma, ele tem uma previsão constitucional, ele foi criado justamente para suprir esse período em que a pessoa está numa situação delicada. Quando a gente procura o seguro-desemprego é porque algumas coisas faltam, fica faltando, a gente tem família, tem gasto com família, tem tudo. Então é uma parcela muito importante para dar continuidade, né? Sou eu, minha esposa e 2 filhos, uma adolescente de 15 e um de 8. Então a partir do momento que a gente está vivendo só do salário dela, a dificuldade financeira começa a aparecer, já que eu não pude dar entrada no seguro-desemprego. Já havia uma demanda crescente na Defensoria requerendo essa questão referente à ilegalidade dessa cobrança. Então, a fim de poder solucionar todos os problemas a nível Brasil, todo o território nacional, foi proposta então uma ação civil pública justamente que tem esses efeitos em que não vai ser mais necessário que seja proposta uma demanda individual para cada requerimento, para cada pessoa, e sim apenas uma ação que possa tratar todas as pessoas que têm direito ao benefício, tratando de uma forma coletivamente. A partir do momento que nós, cidadãos, temos uma dívida, entendeu? Nós recebemos a carta de notificação, coisa que o governo não mandou pra gente. Então, se eu tinha essa dívida, eu deveria ter recebido uma notificação dessa dívida, entendeu? Para no período que eu estava trabalhando, eu poder pagar a dívida. A pessoa tem direito de se defender. E a pessoa, além de não ser informada, não tinha o direito de se defender e somente ficava sabendo que tinha uma dívida quando estava naquele momento em que realmente precisava do seguro-desemprego para se sustentar e a sua própria família. Porque eu estou desempregado desde abril. Como o meu caso foi uma ação trabalhista, só agora, no final de setembro, foi que eu consegui eliminar
para poder sacar o seguro-desemprego. O governo tem diversas maneiras de poder cobrar essa dívida. O governo pode utilizar, por meio de sua procuradoria, de um processo de entrar com uma execução fiscal ou uma ação civil contra essa pessoa que está devendo, porque é a forma de o governo poder realizar a cobrança das pessoas que têm uma dívida perante ele. Mas não pode se utilizar dessa cobrança indireta, porque a lei que estabelece o seguro-desemprego não estabeleceu nenhuma dessas exigências que está sendo postulada, que está sendo apresentada pelo governo para que a pessoa possa receber o seguro-desemprego. Ou seja, está sendo algo que, na verdade, não consta na lei que estabelece o seguro-desemprego. Eu senti isso, que eles realmente estão tão determinados a defender, entendeu, a população em geral. O cidadão corre atrás dos seus direitos, vai atrás dos seus direitos e você não está desamparado. Tem um órgão público que procura ouvir o cidadão, ouvir de se ele tiver direito, os direitos dele vão ser colocados novamente. O meu objetivo com a ação é o seguinte: a União realmente, seja portaria, seja circular, seja editando uma nova portaria, ela não possa utilizar de qualquer instrumento normativo para fazer essa retenção ilegal. Se eu soubesse que eu recebia indevidamente, realmente não recebia. O trabalhador precisa de um paternalismo, isso é, do pai segurando a mão desse filho para ir negociar com o patrão. Porque a necessidade que ele tem de trabalhar para sobreviver faz com que ele acabe aceitando condições subhumanas de trabalho para poder, com aquele mínimo salário, sobreviver. Se não existisse essa lei, que é, na verdade, essa figura do pai, que é essa figura do dirigismo estatal, do Estado dirigindo esse contrato, com certeza nós teríamos mais miséria e mais ainda trabalhadores sem garantias mínimas de trabalho. Nós tomamos conhecimento através da Procuradoria do Trabalho que uma trabalhadora gestante estaria sendo demitida, isso na cidade de Guajará-Mirim. E como eu fui fazer uma audiência lá, o colega que pegou o procedimento pediu para mim verificar essa situação. E ele compareceu ao local de trabalho, né, dessa mãe e fez uma audiência, tomou a termo o depoimento e o teor desse depoimento foi muito revelador sobre a forma como os ilícitos estavam ocorrendo. Chegando ao local, constatamos que a empregada gestante não estava mais lá, ela tinha tido filho naquela semana, mas já estava com aviso prévio, todos os trabalhadores estavam sendo demitidos. Ela acabara de dar à luz, mas temendo ser dispensada com a proximidade do término do convênio, insistia em retornar ao trabalho como demonstração de sua boa vontade para que o empregador o recontratasse na hipótese de assinar um outro convênio futuro. O que nós constatamos foi isso, que todo o ano que terminava o contrato, eles demitiam todos os trabalhadores. Em seguida, recontratavam os mesmos trabalhadores. E isso é que não é o correto, já que o empregador é a própria Kaiowá, a relação dela com o empregado é contínua. O contrato dela com o Ministério da Saúde é que pode terminar, mas isso não afeta o contrato com os trabalhadores. Na ocasião, era anunciada a dispensa de 2.500 trabalhadores em todo o país e 350 só no estado de Rondônia. A gente não tinha cabeça para trabalhar porque a gente não sabia da nossa situação, o que ia acontecer. Sou casado, tenho um filho, né? A gente planeja as coisas, né? Para você comprar uma moradia, para você botar seu filho numa escola particular. Constatada essa situação, entramos em contato na época com o procurador do caso, confirmamos com ele que já estava muito próximo à demissão, já era na semana seguinte. E esse convênio, quando ele se encerrou, a exemplo de mim, eu estava em área, tá entendendo? É difícil assim porque a gente programa, né? A gente planeja as coisas
E você fica sabendo, certas vezes, em áreas, certas circunstâncias, no caso dessa daí da ação, né, judicial. Retornamos a Porto Velho e lá, juntamente com o doutor Ailton, que era o procurador do caso, tratamos de ajuizar uma ação no sentido de que não fosse efetuada a rescisão de todos esses trabalhadores. Ali não está só eu, né? Tem o técnico, né? Tem os enfermeiros, né? Ali tudo é um grupo, né? A união, né? Para a gente conversar um com o outro, né? Pedir a Deus para poder dar tudo certo. E sempre pensando assim para não afetar o serviço, né? Porque o foco que é o indígena, ele não tem culpa, né? Então você tem que tentar botar a cabeça no lugar e tentar continuar o serviço. O contrato da Kaiowá é para assistência à saúde indígena. Então, eles prestam assistência nas tribos e também em pontos específicos, como lá, esse em Guajará-Mirim, eles recebiam os índios que estavam doentes e tratavam lá, é um mini hospital. Em Porto Velho também tem um local como um posto de saúde, onde recebe os índios e tem o tratamento, e de onde os índios são deslocados das tribos para assistência na área urbana. Então, com o término do contrato, já que todo esse serviço era terceirizado para a ONG, os índios iam ficar sem assistência à saúde nenhuma. Principalmente a saúde indígena, que é uma área que exige muito mais profissionais que vão para a área, né, que ficam 20 dias, que passa por toda uma situação de logística. Por exemplo, Guajará-Mirim, que lá é uma área assim que você passa 8 horas viajando. Aí você sempre fica criando aquela expectativa das suas férias. Chegar um momento para você relaxar e você né, realmente não usufruir disso que é direito, é bem complicado. Normalmente esse tipo de contratação é irregular, é ilícita, né? Há uma precarização da relação de trabalho, né? No caso, a gente não aceita esse tipo de contratação onde não há concessão de férias, licenças e direitos trabalhistas. Como a demissão era irregular, a Justiça veio suspender essas demissões e os vínculos empregatícios tiveram continuidade, mas a empresa foi obrigada a depositar o valor dessas rescisões em juízo até o encerramento do processo. Foi um alívio até porque a gente sabia que aquilo estava acontecendo, mas a gente estava sendo recontratado novamente e sabendo que a gente estava segurado até o momento que a gente está assim, com esse apoio e deparando com o Ministério também. Hoje, para se acontecer novamente, a gente até está mais tranquilo também, porque se caso acontecer alguma coisa, a gente sabe que o Ministério está ali, né? Ficou mais seguro de que a partir daquele momento a gente sabia que a gente poderia realmente contar com a Justiça. A gente procura também divulgar essas situações, essas decisões importantes, essas situações importantes, com um efeito pedagógico para os empresários aqui da região, para todos os trabalhadores também. É preciso aprimorar a forma de contratação desses trabalhadores, quem sabe, né, e principalmente por intermédio de concurso público, e também assegurar a essas comunidades tradicionais que os serviços de saúde indígena não sofrerão solução de continuidade. Trabalhador e o empresariado, dinheiro e trabalho, poder econômico e necessidade de trabalho. Esses dois lados dessa bandeja, dessa grande balança, nunca estão equilibrados. E um juiz do trabalho, numa justiça protetiva ao trabalhador, com uma legislação protetiva do trabalhador, nas palavras de Rui Barbosa, equilibra a diferença. Repetindo a máxima de Rui Barbosa, nada como tratar diferente os diferentes. Porque dar o mesmo tratamento a quem é diferente é desigualá-los. E dar tratamento diferente a quem é diferente é igualá-los. Proteger o trabalhador nada mais é do que dar a ele condições de barganhar. Então a CLT é parte compilada, parte adaptada, parte atualizada e parte legislada. É claro, se você me perguntasse, ela é uma lei antiga, ela merece reforma em diversas passagens, ela precisa de modernização para sua adaptação às profissões e às realidades.
Por outro lado, ela ainda é a mais moderna das leis existentes no país, porque ela protege o trabalho humano. Ela já dava, em 1943, o cunho social do trabalho, a proteção do trabalhador nesse cunho social. Nesse ponto, ela é progressista, ela evoluiu, ela é um marco histórico em que se divide o trabalho econômico para o trabalho social.